Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Oremos. Pai celeste, mais uma vez o Senhor nos reúne neste lugar a fim de adorarmos o teu nome por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que o Senhor enviou para morrer por nós pecadores e nos conceder esse privilégio de buscarmos a tua presença. E o que pedimos nesta hora é que o Senhor nos conceda entendimento. Também pedimos nesta hora que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor os abençoe e que o Senhor dê graça a todos, os professores e professoras que a esta hora estão ministrando a tua bendita palavra. Fala conosco. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, leamos no livro ou carta aos Hebreus, no capítulo 12, esse tema tão importante, tão atual, porque é a palavra do Senhor. E assim está escrito no versículo 4. Evidentemente que estamos tratando a partir do versículo 5 agora, não é? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Meus caros irmãos e irmãs, o tema nosso geral, isso está sendo muito anunciado, não é outro senão, à luz de todo o texto que nós acabamos de ler e com o seu contexto, os versículos de 1 a 3, amorosamente treinados até ao fim. Em poucas palavras, esse tema diz para nós que o Senhor, ele de forma amorosa, conduz a todos aqueles que ele chama e chamar para si, a fim de que os conduza até a glória eterna. Então, nesse mundo, o que esperamos, à luz desse assunto, desse tema, do que diz esse texto, é mais ou menos sumariado naquilo que nós cantamos. Neste mundo, havemos crentes de ter sempre algum pesar. Mesmo lutas e dissabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, está fraquinho, irmãos. Eu falei assim com vocês. O que é que diz? Vencendo vem Jesus, que é o nosso pastor, que nos pastoreia. Então, olhando para esse texto, a primeira coisa que nós vimos em termos de primeira parte foi que a disciplina deve ser associada ao combate contra o pecado, conforme já tivemos a oportunidade de ver. Mas partimos para a segunda parte. E a segunda parte é que a disciplina é um vigoroso ato de pais amorosos. No entanto, irmãos, nós chegamos dentro daquela divisão que
nós estabelecemos divisão, subdivisão, etc., nós vimos 3 graciosas verdades que eu vou apenas citá-las para que a gente possa também ficar situados. A primeira é que, segundo esse versículo 5, a primeira parte, temos a encorajadora lembrança aos que foram feitos filhos de Deus, porque ele diz, estáis esquecidos. Ele diz assim, estáis esquecidos da exortação que, como filho, fala com você, discorre convosco, chama você exatamente para que você reflita. E aí, então, nós vimos que encorajadora, na segunda subparte, lembrança, nós temos exatamente a encorajadora lembrança do amor disciplinador de Deus. E então, os crentes devem acolher os sofrimentos, sabendo que vem do Senhor para discipliná-los. Os crentes devem considerar o gracioso arrazoado, aquilo que o Senhor nos chama. Pensem bem, vocês são filhos. Por que vocês estão sendo disciplinados? E os crentes, então, fazendo isso, eles devem ir mais adiante, que é o ponto no qual paramos. A aplicação, aliás, a encorajadora lembrança que leva a séria reflexão dos crentes. E quando falamos disso aqui, a encorajadora lembrança aplicada à séria reflexão dos crentes, vocês não viram o que vocês vão ver agora. Porque assim a gente vai tentando melhorar, vai tentando comunicar melhor. Nós vimos 4 deduções. A primeira, vamos lá ler juntos? Primeira dedução, não é aba acabada, abra aquele negócio, né? A primeira dedução, isso, 4 delas, olha só. O que diz? Os sofrimentos são para educação dos filhos, ou seja, correção. Segunda dedução, os sofrimentos demonstram que os crentes são filhos amados ou amados filhos. Filhos amados. Agora, a lógica. O pensamento lógico nós temos aí contido no ato de disciplinar. Irmãos, essas 3 deduções, não é o que nós vamos ver nessa manhã ainda, mas a guisa de recapitulação, de falar de novo a nós as mesmas coisas. Vejam, o versículo 7 diz assim, é para disciplina que perseverai. Deus vos trata como, o que, irmãos? Filhos. Repare, presta bem, o sofrimento demonstra que os crentes são filhos, amados filhos de Deus. E então vem o pensamento lógico. Pois que filho há que o pai... Não, é lógico. Que filho há que o pai não corrige? Se é filho, ele vai corrigir, porque ele quer dar aquilo ao filho que ele precisa dar, forjar o seu caráter para que ele mais e mais se pareça com o pai, ou, no caso, com os pais. Irmãos, ao dizer isso, nós chegamos à nossa 4ª dedução desse ponto, a encorajadora lembrança aplicada à reflexão dos crentes. Qual é ele? Que tipo de filhos são aqueles que vivem como? Sem a necessária educação. Esse é o ponto no qual descansaremos no sentido de considerações. Ele diz no versículo 8, vamos ler juntos, por gentileza. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Há uma tradução que diz assim, se estais privados da correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. É interessante que podemos dizer de antemão o que temos dito. Todos, eu vou repetir, todos os crentes passam por sofrimentos. Irmãos, eu hoje, pela manhã cedo, quando tomávamos café, a gente
Normalmente a gente conversa mais na hora do café, mas hoje é uma conversa rápida. Eu falava com a minha digníssima, nós conversávamos e ela dizia assim: não é fácil os primeiros anos do casamento. E evidentemente quem está falando comigo é alguém que está convivendo comigo há 35 anos, somente, porque tem gente que tem mais tempo, somente 35 anos. 35 anos já é um tempo razoável, nos quais esse tempo, 35 anos, se aprende a respeitar uns ao outro, por que não dizer amar um ao outro, embora existam sempre coisas a serem podadas, cortadas, desprezadas, porque eu digo para vocês, aos que são casados, se vocês e eu não crescermos em amor a cada ano que passa, alguma coisa está errada. De tal modo que quando você chegar aos 50 anos de casado, seja você homem ou mulher, então casados, você tem que dizer: amo mais do que quando começamos. Mas nisso tudo há sofrimentos. E há sofrimento porque, já disse há pouco, porque diz o apóstolo Pedro, ora, lembrem-se que os sofrimentos que vocês estão experimentando, toda a geração, todos que estão espalhados pelo mundo, passam a mesma coisa. Então foi refletindo, irmãos, sobre a história bíblica que o sofrido salmista concluiu que suas privações e sofrimentos eram demonstração de que ele era parte do povo de Deus, era de fato amado. Eu estou falando aqui de Asaf, que começou o Salmo 73 dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. No entanto, eu quase me desviei, quase me resvalaram os meus pés, porque eu estava olhando para a prosperidade dos ímpios. E ele descreve a sua natureza, como ele se relacionou no sentido de olhar, observar os homens ímpios que prosperavam enquanto ele estava na penúria. Mas, irmãos, ele entendeu. Abram suas Bíblias no Salmo 73, por gentileza, e vejam o que ele nos diz da sua experiência de murmuração, de inquietação, experiência de quase jogar toalha. Você sabe o que é jogar toalha, né? E às vezes casamento é assim, tem gente que pensa em guardar toalha. Fala aí, deixa eu fazer um parênteses enquanto a gente está procurando o Salmo 73. Sobre jogar toalha fora, eu me lembro uma experiência que eu só vou contar porque eu já contei para ela. No primeiro dia que a gente se casou, a gente foi para o hotel e aí eu passei, irmãos, uns 37 anos solteiro. Imagina, não casem com 36 anos, não, casem com menos um pouquinho. E aí fomos para o hotel. Lá no hotel, eu achei tão estranho alguém do meu lado, de misericórdia. Aí eu desci, ela estava dormindo, já tinha dormido. Aí eu deitei no tapete do hotel. O senhor, olha, eu não sou pentecostal não, mas eu sou do pentecostal. O senhor disse: levante, volta para a cama. Eu levantei e fui para a cama. Nunca mais eu saí da cama. Irmãos, Asaf estava passando por perturbações, inquietações, devido à falta, tudo indica, de provimentos para ele. Mas, irmãos, vejam o que ele nos diz no versículo 14. De contínuo sou afligido. Estou lendo o Salmo 73, versículo 14. E cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Irmãos, ele disse isso porque pensava erradamente. Achava que quem estava numa boa eram os ímpios. Não, o Senhor Deus estava trabalhando no caráter dele, como fez com Moisés. Que disciplina passou Moisés? 40 anos no deserto para poder ser líder
do povo de Deus. E então esse mesmo Asaf, ele diz assim, no versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes aonde, irmãos? Na glória. Irmãos, foi assim que ele percebeu que os sofrimentos, pelo menos ficou lembrado, fazem parte desse plano divino de Deus de nos conduzir. E, de novo, nós temos que lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu pouco, irmãos? Não. Hebreus resume dizendo, considerar aquele que sofreu, ele diz assim, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, e disse isso para que nós não desmaiemos, não nos fatiguemos diante das dificuldades que nos sobrevêm. Além disso, irmãos, a ausência, e esse texto, esse versículo 8 nos mostra isso, a ausência de correção é sinônimo de filiação ilegítima. O que eu disse? A ausência de correção é sinônimo de filiação ilegítima. Ele diz aqui, ou seja, alguém nascido não de um casamento lícito, mas de uma concubina ou escrava feminina, segundo o teólogo Strong. Portanto, temos aqui um importante princípio. Se no nosso viver não tiver lugar para aflições, não tiver lugar para empecilhos, não tiver lugar para portas fechadas, porque os crentes querem sempre que as portas estejam abertas, portas fechadas, alguma coisa estará errada e seremos grandemente prejudicados. Foi isso que Asaf percebeu. Que os ímpios, voltando lá para o Salmo 73, quanto aos ímpios, ele diz, como ele percebeu. Ele diz assim, versículo 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Em outras palavras, Asaf entendeu que os sofrimentos deles, que eram para eles, vinham sobre ele, a penúria que ele experimentava, as dificuldades da vida, as enfermidades, sejam outras coisas quaisquer, vou usar a expressão negativas, tudo isso contribuíam. Aí a gente diz assim, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando ele percebeu isso, ele disse, miseráveis, ímpios, homens que dão as costas ao Senhor, homens que prevalecem do jeito que eles querem, miseráveis esses homens, porque eles estão sem disciplina, eles são como bois, como gados, como ovelhas sem pastor, eles não são conduzidos numa jornada para a eternidade como os crentes o são. Tu, diz ele, pois esses tais em lugares escorregadios, o progresso dele é antiprogresso, o progresso dele é improgresso, porque eles andam para frente, mas eles andam dois tantos para trás, porque tu os pões em lugares escorregadios. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós temos aqui esse princípio esse que é visto no Novo Testamento, naquilo que o apóstolo Paulo disse aos seus companheiros, como já tivemos a oportunidade de ler aqui. Se vocês abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 14, vocês vão poder perceber o que se está falando aqui. Atos, capítulo 14, no versículo 22, Paulo, depois de intenso sofrimento, ter sido apedrejado, se levantou e, ao invés de chorar, choramingar, ele diz aqui, Lucas relata, que Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de poucas tribulações, é isso que está escrito aqui? Não, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, me lembrei aqui de Jacó. Jacó não sofreu pouco. Ou sofreu pouco? Não sofreu pouco. Jacó, por causa da sua esperteza, que era, na verdade, negativa, ele amargou muito sofrimento. E qual é o fim de Jacó? Está vivo? Jacó está vivo. O Senhor disciplinou Jacó. E o Senhor, uma das varas da disciplina do Senhor, foi colocar Jacó nas mãos do seu querido sogro. Como é o nome do sogro de Jacó? Labão. Jacó era esperto, ele precisava de alguém mais esperto do que ele. E o Senhor ensinou a Jacó que esperteza do jeito que ele tinha no reino não tem nenhum valor. Vai, Jacó. Vai, Jacó. E lá foi Jacó. E Jacó, que era terno, naturalmente terno, voltou espiritualmente terno. Buscou reconciliação com seu irmão. Seguiu nas pisadas do Senhor, apesar de todas as dificuldades. Disciplina-me, Senhor, porque Tu és bom. E fazes o quê? O bem. E Tu fazes o bem. Ora, o ponto fundamental de tudo está naquilo, e é interessante ver isso, para nós compreendermos um pouco. O ponto fundamental de tudo isso, desse sofrimento, está naquilo que motiva o Senhor a nos fazer sofrer, em outras palavras, nos treinar e nos corrigir. Qual é? Seu amor paternal para conosco. Aqui eu preciso parar um pouco para dizer que todo pai, toda mãe precisam disciplinar seus filhos. A minha mãe tinha até minha mãe, vocês já repararam? Não esqueço da velhinha. Por que eu não digo meu pai? Porque eu não conheci. Mas a minha mãe, ela tinha um negócio de dizer, eu nunca entendia, mas hoje também fico assim pensando se eu entendo. Quando eu ia lá para a cozinha, ela estava trabalhando, ela disse, menino, sai da cozinha. Cozinha é lugar de trabalho, vá para outro lugar, sai daqui. E ela, mais ou menos assim, né? Me chotava mesmo. E eu, por que a minha mãe fala assim comigo? Perto de quem come, não, perto de quem trabalha, longe de quem come. Alguma coisa assim, está errado aqui. Perto de quem come, longe de quem trabalha. Coisa de descrente. Mas há um ponto aí que você tem que levar em consideração. Os filhos precisam aprender a trabalhar. Irmãos, a Isel, não vou dizer quem é qual dos Isel. Isel, presta atenção. Você que me disse, posso dizer o que você me disse? Henrique, posso dizer o que você me disse? Cuidado, né? Você me disse alguma coisa que não deve ser publicado, Henrique? Se publicou, eu não sei disso, não. Eu vou olhar minhas anotações. Mas eu perguntei para ele o que ele achou desses estudos. E ele resumiu de uma forma brilhante. Ele disse que chamou-lhe a atenção um aspecto, que a disciplina é essencial para o desenvolvimento. Você viu como a gente está bem entrosado? Eu cheguei lá fora e disse assim, Henrique, eu vou falar no seu nome, e depois você entrosa, você fala assim, tá? Não, irmãos, é porque ele está com a memória boa. Irmãos, treinemos nossos filhos, porque é a única maneira de eles aprenderem se é homem, se é menino, ser homem, se é menina, ser mulher. E sabe, agora eu vou falar para os homens casados. Se vocês, homens casados, olhem bem para mim, se vocês não têm consideração para com a sua esposa, a trata de fato como uma princesa. Quando você fala com ela, ela reverbera, porque ela percebe que você é gentil para com ela, você está precisando de correção. Vocês ouviram o que eu disse, homens? Cadê os homens? Vocês não ouviram, não? Eu vou perguntar e vou virar aqui. Vocês ouviram, homens? Sim. Olha, tenho que virar para poder eles falarem. Pode um negócio desse? Mas é isso. Irmãos, nós somos, por natureza, brutamontes. Mesmo eu magrinho, em relação a ela, brutamontes. Se nós falarmos com grosseria, nós vamos espantá-las. De modo que devemos
agir com amor. Você está ouvindo, Daniel? Está ouvindo, Daniel? Daniel, você está ouvindo? Sim, sim. Deus, no caso dele, está educando vocês. É por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência normal de filhos, segundo a Bíblia, a mensagem. Por causa disso, é comum os crentes passarem por várias tribulações, mas sempre debaixo dos cuidados divinos. Sempre. Alguma pergunta? Há no meio cristão atualmente um ensino da correção sem o uso da vara da disciplina. Isso é correto? Eu só quero saber o seguinte, é homem ou mulher que perguntou? Homem. Homem. Aí eu vou pegar mais leve, né? Porque é homem. Né? Irmãos, existe hoje a lei antivara. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia é vara, favorável à vara, favorável à disciplina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, meus irmãos, por que há tanta delinquência nos nossos dias? Sabe por que filhos ficam grandes, sejam homens ou mulheres, e enfrentam seus pais? Porque eles não foram disciplinados. Simplesmente isso. Corrija o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Use a vara e livrará sua alma do inferno. Estou falando de provérbios, hein? Quem ama seu filho, cedo o disciplina. Mas não te exceda a ponto de matá-lo. A disciplina deve existir, mas para o bem do faltoso. Não o humilhe. Está respondida a pergunta, creio eu. Tudo bem? Alguma outra pergunta? O irmão está dizendo que há ricos ímpios, mas também há crentes ricos. Se ele fizer como Asaf, mas olhar para crentes ricos, ele está pecando? Está, com certeza está. Não diz a Escritura que a raiz de todos os males é a cobiça pelo dinheiro. E a Bíblia diz que nós devemos nos contentar com o que temos, porque muitos caíram em tentação e ciladas. De modo que toda vez que alguém olha para a riqueza de outro e diga, opa, eu também quero isso, eu vou atrás disso, é cobiça. Vou repetir. Todas as vezes que alguém olha para a coisa de outrem e diz, opa, eu também quero isso, vou atrás disso, é cobiça. Agora, se tiver associado ao contentamento, há pouco tempo nós ouvimos aqui, vamos imaginar o seguinte, eu vejo que tem uma goteira no meu telhado, o provimento que eu tenho recebido não me dá condições de resolver o problema. Então, se eu posso trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais, isso é legítimo. Aliás, se eu não fizer isso, o Senhor vai me chamar de preguiçoso. Mas querer ser rico como o irmão rico é tão pecaminoso quanto querer ser rico, como foi o caso de Asaf. Primeira carta de Paulo a Timóteo, por gentileza, para a gente tirar toda e qualquer dívida, ou dúvida, melhor dizendo. No capítulo 6, no versículo 6, ele fala assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, desejos ilegítimos que não agradam ao Senhor, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Leamos juntos. O amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, se alguém pede dinheiro emprestado ou qualquer outra coisa emprestada e não entrega, isso é cobiça, isso é amor ao dinheiro. Se alguém toma emprestado e não paga, o Senhor diz que isso não convém.
a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nos amemos uns aos outros. Está devendo? Pague. Minha mãe dizia, meu filho, dado é dado, emprestado é emprestado, vendido é vendido. Que sabedoria. Vocês notaram que a velhinha não era fácil? E ficou, mas ficou mesmo, na cabeça e no coração. Vou lhe dizer, eu digo a primeira parte, você diz a segunda. Dado é, vendido é, emprestado é. Pois é, façamos isso e vamos viver bem. Respondi a sua pergunta? Respondeu? Tem outra? Diante da sua primeira resposta, como então disciplinar a criança com a vara quando a mídia diz não bata, apenas eduque? A Bíblia? A mídia. Eu já disse, a Bíblia? Não, a mídia. Repita aí, por favor, que eu fiquei tão estupefato com esse negócio, que a Bíblia é a mídia. Diga aí de novo, por favor. Diante da sua primeira resposta, como disciplinar a criança com a vara quando a mídia diz não bata, apenas eduque? Eu vou fazer o seguinte, a melhor resposta para isso é a seguinte, é olhar o que diz o Salmo 1. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso é conselho ímpio. Antivara é conselho ímpio. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Temos que dar o jeito. Agora, eu não recomendo, eu sinceramente não recomendo aqui para nós. Cadê Dona Lúcia? Dona Lúcia está aí? Dona Lúcia, por favor, tá? Eu não recomendo o expediente que minha sogra usava muito. Era beliscão com os 2 dedos do pé. Eu não recomendo. Mas era o jeito, ela tinha 8 medidas, até procurar a vara, ela era craque em fazer isso. Porque esse beliscão pode até ferir. Não recomendo. Mas, se não fosse isso, Dona Lúcia, ia ser difícil, viu? Olha, minha dignícia, quanto beliscão você tomou? Gente, tem que dar o jeito. Agora, quem é que deve educar os filhos debaixo das 4 paredes? Os pais. Deixa a mídia dizer o que quiser dizer. Por isso que o mundo está aí de ponta cabeça. Sim, senhor. A pergunta do irmão, o senhor antes tratou que o uso da vara ele deve ser até a idade da razão. Então, após isso, quais são os meios que para um pai, uma mãe disciplinar o filho sem o uso da vara? Ok, essa pergunta é muito importante. Primeiro, pensemos o que é a idade da razão. Quando o menino entende, ele já começa a compreender as coisas, ele sabe dialogar, ele sabe... Você entendeu o que aconteceu? Você está entendendo por que você está sendo disciplinado por mamãe, por papai? Sim, papai. Sim, mamãe. Mas ele vai falhar. Passou isso, mas aí você percebe. Todo pai e toda mãe sabem se seus filhos são educados, são respeitosos. Todo pai sabe. Mas vamos dizer que o filho está em casa. Meu irmão, você não podia fazer a tua pergunta? Não, tudo bem. Digamos que o filho está em casa. E geralmente é assim. O que acontece com... E eu estou falando aqui, irmãos, não estou me dirigindo a ninguém, preste atenção. Tanto homem quanto mulher. Os filhos começam a crescer em casa, começam a trabalhar, começam a ter os seus recursos e pensam que são donos do seu nariz. O dinheiro é meu. Já começa errado. Dizer o dinheiro é meu. Ele não aprendeu que todo dinheiro que a família, seja filho, seja pai, seja mãe, recebem, é da família. Nós deveríamos ter somente o dízimo da família de Jesus. É isso. Não. Às vezes é necessário, porque devido aos tempos, conta bancária diferente, tá, tudo bem. Mas eles começam a achar que são dono do nariz. O que fazer? Havia uma regra que dizia assim, é o seguinte, você vai sair, se for... irmãos, preste atenção. Se for mulher, lá em casa, sair sozinha, tem uma... nem morta. Não tem uma expressão? Nem morta. Nem a pau, Juvenal. Não vai sair sozinha. Se for homem, pode sair sozinho. Mas é o seguinte, tanto mulher quanto homem, tem que chegar até a hora tal. Tudo bem. Se passar disso, o pai e mãe têm que prestar atenção. Diz o seguinte, chama e diz, vou lembrar para você o que você já devia lembrar de saber. Aqui nessa casa, debaixo desse teto, todos têm que seguir as regras da casa. E tem mais.
Se você chegar 1 minuto depois das 21 ou 22, sei lá, o horário que foi estabelecido, você não vai entrar. E digo, irmãos, essa história de deixar na mão de adolescente chave da casa, isso é terrível. E digo para vocês mais, conheço histórias, não estou falando de história, estou falando de histórias de gente que tinha a chave da casa, saiu, foi para a boate, foi para não sei aonde, e os pais não sabiam. Quando despertaram, já era tarde. E para aliviar a tensão, eu me lembro, eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. Descrente, tá, irmão? Fui em casa, aí tinha que levar o carro para estacionar o carro, estacionar. Pobre não tem garagem, né? Aí ia estacionar carro, não sei aonde, eu nem me lembro de era. A garagem emprestada, alugada. E aí eu encontrei um colega de infância, e aí a gente vai conversando, disse, vamos dar uma volta? Vamos. Nessa história, aí eu cheguei em casa às 10 horas da noite, bati a porta às 5 horas da manhã. Mamãe, se ela só estiver ouvindo isso, ela vai lembrar. Quando eu fiz assim, ó, tchum, ela abriu a porta. Coitada, ela estava arrasada. Naquela época não tinha celular. Aí o meu irmão, que nessa época era bem pequenininho, ele disse, mãe, a senhora não vai bater nele não, mãe? Eu não morava mais em casa, eu morava em Manaus e voltava lá. Gente, respondendo sua pergunta, tem meios, disciplina. Você não quer se submeter? Então você não vai entrar em casa depois de tal hora. Gente, não deixemos fazer a nossa família casa de palhaçada, seja lá o que for. Não, tem que haver respeito debaixo do teto. Eu acho que a pessoa não gostou muito disso, não. Família é que nem igreja. Família é que nem igreja. Sabe como é família e igreja? Tem gente que gostaria que fosse diferente aqui, que as coisas fossem mais à vontade. Tem. Aí, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente diz assim, com jeitinho, vocês querem mais à vontade? Olha, tem vários lugares que esses lugares, tudo é mais à vontade. Vou embora. Vão. Deixa os que não ligam muito para isso ficarem onde estão. Eu queria saber assim, eu vou perguntar assim com muito carinho ao irmão. Irmão, você entendeu a resposta? Existem meios. Imagina você ter em casa um filho ou filha que na idade de produzirem e não querem produzir, fica... Outro dia eu encontrei um caso desse, fico dormindo, dorme até não sei que hora da manhã, por quê? Porque dormiu tarde demais, e aí chega na hora da refeição, vai sentar lá. Nós não estamos seguindo o que a Bíblia diz, quem não trabalha também não coma. Isso é disciplina, entendeu, irmão? Está disposto a aplicar isso? Agora, quando se a educação até a idade da razão, não chega a esse ponto, não. Irmãos, eu tenho 73 anos, eu pego o telefone hoje, e sempre foi assim, mesmo presencialmente. Mãinha querida do meu coração, sua bênção. Ela diz, meu filho, 92 anos só, coitada, só 92. Mãinha, coitada, não. Tá aí, filho. Minha filha, de joelho, tá. Alguma dúvida? Sim, senhora. A pergunta foi, o uso da vara nas escrituras, ele não atinge idades, por exemplo, criança e adolescente, sendo filho, fala sobre esse uso da vara, que está ligado diretamente ao sofrimento. Bem, de fato, a Bíblia usa a expressão vara, açoite, e essas coisas aplicadas, vara e açoite aplicados à educação tanto do filho pequeno quanto do filho, temos aqui Hebreus, ele está falando para homens e mulheres. Como devemos interpretar a natureza dessa vara? Nós temos que ser hábeis. Como? Olhar a vara com relação aos filhos pequenos e a vara em relação aos que já estão na idade da razão, aos adultos. Fica fácil. Imagina você olhar para uma criança de 9 meses e dizer, vem cá, filhinho, olha, eu quero fazer um acordo com você. Você não meta mais a mão nessa tomadinha aqui, tá? Porque se você botar a mãozinha na tomada, você vai tomar choque. Que associação essa criança vai fazer para que, de fato, ela não toque naquele buraquinho da tomada? Olha a diferença. O menino vai bem pertinho, a mãe vê. Filho, vem cá, dá uma soladinha nele. Agora, instrumento pode ser uma reguinha,
pode ser, eu vou preso dessa vez, pode ser a vara daquele goiabeiro, né? Aquilo é horrível. Pode ser 2 dedos, eu usava muito 2 dedos. 2 dedos. A criança vai receber aquela disciplina, correção, e ela vai funcionar mais ou menos como o nosso irmão Ivan fazia com os cachorros da casa dele. Ele não queria que os cachorros fizessem certas coisas. Ele fazia o quê? Ele botava alguns pontos do quintal dele. Olha, gente, o cachorro tomava um choque, não voltava mais. Tomava outro choque, no outro lugar, não voltava mais. Que cachorros disciplinados. Nossos filhos não são cachorros, mas com 9 meses nós não podemos dialogar com eles. Como? Mas à medida em que eles vão crescendo, sim, eles vão aprendendo. Eu lembro que domingo passado eu disse que meu netinho de 3 anos, ele disse: mamãe, por que a senhora faz isso assim comigo? Então você já tem que levar em consideração o raciocínio dele. Provavelmente uma criança dessa você já possa tratar de outra maneira. Depende, cada caso é um caso. Pronto. Agora, há outro tipo de vara, acabei de dizer, deixa o camarada dormir no relento lá no chão, para ele ver o que é bom. Eu pergunto, não é sofrimento isso não? Ele dormia aí na calça, ele tem só chave para não tomar chuva, bota ele assim, não. Deixa lá. E aqui vem uma ideia, e aqui preste atenção, hein? Preste atenção. Até psicólogo usa esse método. Alguns. Camarada bebe e gosta de beber. Aí ele chega em casa embriagado. A mulher vai, passa a toalha, limpa ele. Não faça isso não, deixa esse miserável aí acordar sozinho. Deixa. Quando ele acordar, ele vai ver todo sujo. Deixe. Ele vai ficar fedorento. Deixe. Isso é vara. Aí quando ele acordar, aí ele, dependendo do tipo dele, aí você, então vai. Ô, pai, olha como o senhor está. Que pena, pai. Mas faça isso com sinceridade. Mas se você limpar ele direitinho, você não vai ajudar, não. Vocês entenderam? Claro que vocês não têm nenhum beberrão no meio de vocês. Espero que não, né? Que se embriague desse jeito. Mas é sofrimento. É sofrimento. Qual é a segunda? Na Bíblia, há vários textos e passagens e os textos são alegóricos, simbólicos. O uso da vara não pode ser um desse texto, considerando... Não sei se está certa a pergunta. Acho que já... E outra questão... Não, porque nessa questão, ela trouxe, né, a questão do diálogo, da conversa, do castigo, mas sem esse uso direto à vara como literal. Disciplina, né? O instrumento para trazer a disciplina à criança. Eu acredito que já respondi, né? Sim, já está respondido, sim. É isso mesmo. Já está respondido, né? Sim. Pastor, até dentro do que ela está dizendo, né, eu lembro, não daqui da igreja, de outro lugar, que eu vi uma irmã que eu tenho bastante consideração, mas inclusive ela publicou um vídeo na internet de uma outra senhora, mãe, que ela é totalmente contra o uso da vara, né, de acordo com as escrituras, e ela traz exatamente isso, que é simbólico aquilo, e ensina aquelas mães, e isso está ganhando muita repercussão dentro do meio do cristão. Mães que consideram que não é mais para fazer esse uso da vara. Ok. Bem, não precisa responder muito, que eu já falei disso, mas eu queria, dentro nesse momento, dentro dessas questões que nós trazemos, vara como sofrimento, dizer o seguinte: sabe por que você não usa a vara para disciplinar seu filho? 2 coisas. Primeiro, porque você não o ama. Porque se você amar seu filho, do ponto de vista da Bíblia, você ia ouvir dizer assim, a Bíblia: quem ama seu filho, cedo o disciplina. Segunda coisa, sabe por que você não disciplina seu filho? Porque você quer que seu filho seja quase como um cachorrinho que faça seus gostos e faça você toda alegre e satisfeita. Em que sentido? E aqui, irmãos, eu tenho uma ilustração final horrível para dizer para vocês. Me lembro da ilustração final. Todos nós, por causa do pecado, até mesmo quando fazemos o bem a alguém, é visando angariar a simpatia daquele que recebeu o presente. É por isso que quando a gente, já falei isso,
quando a gente presenteia, a gente fica muito alegre que a pessoa use o presente nosso. E se a pessoa resolver dar aquele presente que foi dado a ela a outra pessoa, nós nos sentimos indignados, como se tivéssemos o direito de administrar aquilo que foi dado aos outros. Nós não somos Deus. Então, se deu um presente, é da pessoa, ela faz do presente que ela recebeu o que ela quiser. Em que entra isso no nosso caso da disciplina? Vamos lá. Tem gente que vai usando diálogo, vai usando diálogo, vai usando diálogo. Certa ocasião, eu recebi uma pessoa muito querida, cujos filhos estavam revoltosos de tal maneira que chegaram ao ponto de dizer à mãe: eu te odeio, sai daqui de mim. E isso debaixo do teto. Eu disse, com muito temor, o problema é que a senhora mamãe buscou o tempo todo que seus filhos lhe agradassem, lhe fossem prazer de forma inconveniente. Como assim? A senhora não batia nele para que eles fossem seus amigos. Não tem gente assim que diz assim, o pastor tem que ser bem camarada, ombro a ombro. Você já viram essa história, né? O pastor tem que ser camarada, ombro a ombro. Legal, tá? Você está no chão, fazer. Não estou dizendo que não posso fazer. Mas assim, seu igual. Não. Pai não tem que ser igual do seu filho. Mãe não tem que ser igual do seu filho. Porque se forem assim, eles não vão ter filhos respeitosos. Os filhos precisam aprender a dizer mãe, reconhecendo-se como filhos. Pai, reconhecendo-se como filhos. Se eles não aprenderem isso, eles vão deitar e rolar em casa. É por isso que tem pai que hoje amarga, chora, porque os filhos não vão, nem para a igreja querem ir. Por quê? Porque eles não aprenderam desde cedo que deveriam estar onde os pais estivessem, mesmo que depois de certo tempo não precisa pegar mais na mão, mas eles sabem, hoje, gente, é dia de nós irmos à casa do Senhor. E o que é que eles vão ouvir? Qual é a resposta que eles vão dar? Alegrei-me quando me disseram. O quê? Vamos à casa do Senhor. Então, quando não há essa disciplina por parte de pais disciplinados, tem esse aspecto, vai chegar a hora, o momento em que, de fato, não haverá quase nenhum respeito. Irmãos e irmãs, eu me incluo, quando nós dissermos à mãe ou ao pai, mãe, façamos isso com a consciência de que quem está falando é um filho de fato. Se eu sou filho, onde está a minha honra? Quem falou isso? O Senhor, lá em Malaquias. O que eu disse? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu troquei, foi. Estava gravado. Pior que é isso. Irmãos e irmãs, eu espero ter respondido. E para tudo isso, agora eu lhe digo, o Senhor Jesus precisou receber vara, literalmente falando? Não. Por quê? Porque nele não havia pecado. Porque ele desde cedo foi treinado. Havia treinamento, sofrimento, mas nunca vara, literalmente falando, porque não havia necessidade. Não se usa vara onde não se há necessidade. Mas ele, diz a Escritura, em relação aos seus pais, e era-lhes submissos. Aprendeu a honrar pai e mãe. E a maior prova de que o Senhor aprendeu a honrar sua mãe foi dada na cruz do Calvário. Vocês já ouviram falar? É bom repetir. Quando ele se preocupou com a mãe, com o futuro da mãe, e pôde dizer assim, mulher, eis aí o teu filho, falando do discípulo amado, e disse ao filho, discípulo amado, discípulo, homem, eis aí tua mãe, cuide dela, porque você deve a mim a própria vida, porque eu sou o Senhor, o Salvador. Em síntese é isso, irmãos, porque aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E a Escritura diz assim, se ele falhar, está lá na segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, se ele falar, usarei açoite de homens, interessante, açoite de homens, mas ele não falhou em todo o tempo,
Pelo contrário, se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome. Por isso hoje nós nos curvamos diante dele, que foi feito Senhor, o Senhor da glória. Amém. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, por favor.